E se eu te disser que você está desperdiçando a ferramenta mais poderosa para o desenvolvimento do seu cérebro? Pior, você provavelmente foi ensinado a vida toda que essa ferramenta é perda de tempo, coisa de gente irresponsável, algo que você deveria ter deixado para trás junto com a infância. A sociedade te vendeu a ideia de que ser adulto significa ser sério, produtivo o tempo todo, focado apenas em resultados mensuráveis. Mas enquanto você está aí, preso nessa roda viva de produtividade forçada, seu cérebro está literalmente atrofiando, perdendo a capacidade de criar, inovar e se adaptar. E tem mais! Enquanto o tipo certo de jogo poderia estar salvando sua mente, uma epidemia silenciosa de apostas online está destruindo milhões de brasileiros que confundem jogar com apostar em azar. Vamos deixar uma coisa bem clara desde já. Quando falo de jogar, não estou falando dessa praga de baits, cassinos online e apostas esportivas que viraram uma doença nacional. Esses sites de azar não desenvolvem nada no seu cérebro, pelo contrário. Eles viciam, drenam sua conta bancária e te colocam num estado de adrenalina altíssima que literalmente desliga sua capacidade criativa. É o oposto completo do que vou te mostrar aqui. O jogo verdadeiro, lúdico, autêntico, que expande sua neuroplasticidade, não tem nada a ver com risco financeiro ou esperança de ganhar dinheiro fácil. Tô falando de xadrez, não de roleta, de basquete, não de apostas esportivas, de jogos estratégicos que constroem seu cérebro, não de algoritmos viciantes que destroem sua vida financeira e mental. As pessoas mais bem-sucedidas, criativas e mentalmente saudáveis do mundo têm um segredo em comum. Elas nunca pararam de jogar do jeito certo. Enquanto você massacra seu córtex pré-frontal com pressão, deadlines e ansiedade constante, existe um caminho cientificamente comprovado para expandir sua criatividade, melhorar sua tomada de decisão e literalmente recabear seu cérebro para enxergar possibilidades onde antes só havia limitações. Sabe, o melhor de tudo? Esse processo é gostoso, divertido, lúdico, tudo aquilo que te ensinaram a evitar. Nos próximos minutos, você vai descobrir como jogar estrategicamente com a vida. Pode ser a virada de chave que faltava para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai contradizer tudo o que te ensinaram sobre crescimento e maturidade. Agora vamos falar de algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o ato de jogar. Existe uma região pequenina no seu cérebro, lá no tronco cerebral, chamada substância cinzenta periaquedutal, mas pode chamar só de POG, que fica mais fácil. Essa área é tipo o maestro químico que regula todo o seu estado de jogo, liberando substâncias naturais chamadas encefalinas, que são da família dos opioides que o próprio corpo produz. Quando essas substâncias entram em ação, algo mágico acontece. Seu sistema nervoso relaxa profundamente. E é justamente nesse estado de calma que seu córtex pré-frontal consegue jogar com novos papéis e explorar comportamentos diferentes sem medo ou pressão. Mas aqui tá o pulo do gato que a maioria das pessoas não sabe. Para que essa química funcione de verdade, você precisa estar num estado de baixa adrenalina. Sabe quando você está estressado, ansioso, com aquela sensação de que precisa entregar resultados imediatos? Nesse momento, a adrenalina dispara no seu corpo e literalmente desliga todo o circuito do jogar. É como tentar desenvolver criatividade enquanto um tigre te persegue. Impossível, né? Por isso que forçar a produtividade o tempo todo, ou viver sob pressão constante, mata sua capacidade lúdica e, consequentemente, sua neuroplasticidade. O segredo está em criar intencionalmente esses momentos de baixa pressão, onde as possibilidades podem surgir naturalmente. É tipo quando você toma um banho relaxante e de repente tem aquele insight brilhante sobre um problema que estava te atormentando há dias, seu POG estava liberando essas substâncias do bem-estar, sua adrenalina estava baixa e de repente o cérebro conseguiu processar informações de forma criativa. Por isso que as melhores estratégias e soluções raramente aparecem quando você está tenso e focado demais. Elas surgem quando você permite que seu cérebro entre nesse estado químico especial, onde jogar se torna não apenas possível, mas essencial para o desenvolvimento de novas conexões neurais. Aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque vamos quebrar uma crença que todo mundo tem. A maioria das pessoas acha que o córtex pré-frontal é aquela parte rígida do cérebro, tipo um gerente chato de banco que só sabe seguir regras e procedimentos. Mas a verdade é bem diferente. Quando você se permite jogar e jogar, essa mesma região se transforma num artista criativo cheio de possibilidades. Pensa comigo, quando você está hiperfocado numa tarefa, tipo fechando um relatório importante ou seguindo um passo a passo técnico, seu cérebro entra num modo muito linear, quase automático, é tipo dirigir sempre pelo mesmo caminho para casa. Eficiente, mas zero criativo. Agora, quando você se permite jogar, seja num jogo de RPG com os amigos, seja improvisando uma história para contar, seja até cozinhando sem receita, seu cérebro precisa constantemente adaptar, improvisar, criar. Você está literalmente treinando seu córtex pré-frontal a ver múltiplas saídas para o mesmo problema. E isso é ouro puro para o seu desenvolvimento cognitivo. E olha só a ironia da situação.
As pessoas que mais precisam de criatividade e inovação no trabalho são justamente aquelas que abandonaram completamente o lúdico em suas vidas. Elas vivem presas naquele ciclo de tarefas orientadas a resultados, onde cada minuto precisa ser produtivo e mensurável. Mas é justamente nas interações que não têm um objetivo claro. Nos jogos sem propósito definido que surgem as conexões mais valiosas e as ideias mais revolucionárias. Por isso que empresas como o Google têm salas de jogos nos escritórios e incentivam momentos de diversão. Eles sabem que a criatividade não nasce da pressão, mas da liberdade de explorar sem medo de errar. E quando falamos em explorar, tem certos tipos de atividades que são especialmente poderosas para despertar essa plasticidade cerebral. Nem todo jogo é criado igual quando o assunto é remodelar seu cérebro. Existem atividades específicas que funcionam como turbinas para a neuroplasticidade relacionada ao jogar, e a maioria das pessoas não faz a menor ideia de quais são. Os movimentos dinâmicos, aquele responsável pelo equilíbrio, são campeões nessa categoria. Estamos falando de dança, esportes que envolvem mudanças laterais e movimentos em ângulos diferentes. Tipo basquete, tênis, artes marciais ou até mesmo andar de skate, quando você joga seu corpo em diferentes direções e precisa manter o equilíbrio enquanto se move. Está literalmente criando um ambiente perfeito para que seu cérebro desenvolva novas conexões e explore possibilidades de movimento que antes não existiam no seu repertório. Mas não é só movimento físico que faz essa mágica acontecer. Jogos estratégicos como xadrez, ou até videogames que exigem tomada de decisão complexa, têm um poder absurdo de desenvolver sua neuroplasticidade. Sabe por quê? Porque nesses jogos, você precisa adotar múltiplas identidades simultaneamente. Você é você mesmo. Mas também precisa pensar como seu oponente, antecipar jogadas, seguir regras complexas e criar estratégias em tempo real. É como fazer malabarismo mental, onde cada bola representa uma perspectiva diferente. Quando você joga xadrez, por exemplo, não está apenas movendo pecinhas. Está calculando cenários futuros, prevendo respostas, adaptando seu plano conforme a partida evolui. Esse tipo de exercício mental é ginástica pesada para o córtex pré-frontal. E aqui vai uma dica de ouro que poucos aplicam. Combine os dois. Experimente jogar futebol de areia com os amigos e depois sentar para uma partida de xadrez. Ou faça uma aula de dança contemporânea de manhã e à tarde mergulhe num jogo de estratégia online. Essa combinação de desafio físico dinâmico com desafio mental estratégico cria um coquetel neurológico poderoso. Você está trabalhando o lúdico em múltiplas dimensões, forçando o seu cérebro a se adaptar tanto no aspecto motor quanto no cognitivo. E o melhor, quanto mais variado for esse repertório de jogos, mais flexível e criativo seu cérebro se torna. Mas tem uma questão crucial que muita gente ignora sobre jogar, algo que começa lá na infância e nos acompanha pela vida inteira. Jogar não é coisa de criança, é ferramenta de desenvolvimento para o resto da sua vida. A sociedade vende essa ideia ridícula de que depois dos 18, 20 anos você precisa ser sério, responsável e deixar os jogos para trás. Mas a ciência mostra exatamente o oposto. O lúdico é essencial para manter seu cérebro saudável, adaptável e criativo em qualquer idade. E tem mais. Existe algo chamado identidade pessoal de jogo, que se forma principalmente entre os 10 e 14 anos de idade. E essa identidade influencia diretamente como você lida com hierarquias sociais, liderança e cooperação quando adulto. É tipo uma impressão digital comportamental que você carrega para a vida toda, moldando suas estratégias de interação social. Pensa naquele colega de trabalho que sempre consegue liderar times com naturalidade, ou naquela pessoa que é mestre em negociar e criar alianças. Muito provavelmente, essas habilidades foram desenvolvidas lá atrás, quando eles jogavam bola no recreio. Participavam de jogos em grupo, ou improvisavam jogos com os amigos. Eles aprenderam, através do jogar, a ler dinâmicas sociais, a alternar entre liderar e seguir, a desenvolver empatia e estratégias de cooperação. E quem nunca teve essas experiências lúdicas, ou foi privado delas muito cedo, geralmente apresenta dificuldades nessas áreas quando adulto. Não é coincidência, é neurociência pura, mostrando como o desenvolvimento cerebral funciona através das possibilidades que exploramos quando jovens. Mas calma, não é tarde demais se você perdeu essa janela. Os especialistas recomendam que adultos dediquem pelo menos 1 hora por semana a jogos novos e de baixo risco monetário, atividades que sejam genuinamente divertidas, sem pressão de performance. Pode ser qualquer coisa, entrar numa aula de improvisação teatral, jogar paintball com amigos, aprender a tocar um instrumento sem compromisso de virar profissional. Participar de jogos de tabuleiro modernos, ou até mesmo fazer aquela pelada de fim de semana. O importante é que seja algo sem valores altos, onde você possa errar, rir de si mesmo e simplesmente explorar. Quando você faz isso consistentemente, está literalmente mantendo o seu cérebro jovem, plástico e cheio de criatividade, independente da idade que tenha. Então me diz uma coisa,
Depois de tudo que você acabou de descobrir, vai continuar vivendo como se jogar fosse perda de tempo? Vai mesmo acreditar nessa mentira que a sociedade te vendeu, de que ser adulto significa abandonar o lúdico e viver só no modo automático, sério, produtivo até a exaustão? Ou você vai ter a coragem de fazer diferente, né? De separar pelo menos 1 hora por semana para jogar, experimentar, explorar possibilidades sem medo de errar. A escolha agora é sua. E ela é bem simples. Ou você aplica esse conhecimento e começa a transformar seu cérebro através do jogar. Ou continua na mesma, reclamando que falta criatividade, que as ideias não fluem, que está difícil inovar. Experimenta essa semana, escolhe uma atividade lúdica, marca na agenda como se fosse um compromisso importante, porque é. E observa o que acontece com sua mente, sua criatividade, sua capacidade de resolver problemas. Testa, joga, brinca. Joga com as estratégias que compartilhei aqui, e se você quer continuar descobrindo conhecimentos assim, que poucos têm acesso, que realmente transforma a forma como você pensa e vive. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações, porque esse é só o começo de uma jornada onde você vai aprender a hackear seu próprio cérebro, desenvolver habilidades que a maioria das pessoas nem sabe que existem e construir uma versão sua muito mais criativa, estratégica e preparada para qualquer desafio. Não deixe esse conhecimento morrer aqui, põe em prática, compartilha com quem você sabe que precisa ouvir isso e se inscreve para a gente continuar essa conversa. Bora jogar o jogo da neuroplasticidade?